Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Vamos orar primeiramente. Nosso amado Deus, nosso Pai celestial, nós louvamos o Teu nome por este privilégio que temos de estar na Tua casa nesta noite para Te cultuar, na certeza que o Senhor nos ouve, na certeza que o Senhor nos ama, e queremos declarar ao Pai a nossa dependência do Senhor, como cantamos. E Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta noite. Que seja mais, ó Pai, do que informação, mas que o Teu Santo Espírito venha tocar a cada um de nós. Que venhamos, ó Pai, a entender melhor essa interação com o Senhor, para que possamos viver segundo a Tua vontade. Tem misericórdia de nós, ó Pai, ser conosco nesta noite e abençoa-nos para que a Tua palavra possa vir de encontro à necessidade de cada coração que aqui está nesta noite. Oramos agradecidos, em nome e por amor de Jesus e para a Tua glória. Amém. Muito bem, irmãos, eu escolhi um assunto para falar com os irmãos hoje, que é bem conhecido, mas eu confesso aos irmãos que eu tenho aprendido um pouco mais a respeito disso. E há uns dias atrás eu estava conversando com o meu genro lá em casa, e aí, em particular, compartilhando algumas coisas, e ele falou para mim: Agenor, eu quero conhecer mais, eu quero buscar mais de Deus. Eu não estou satisfeito com a forma que eu tenho agido. Eu quero mais do Senhor. E aí conversamos por um bom tempo, e eu falei assim: olha, engraçado, eu também tenho pensado nisso muito. Eu tenho conversado com Deus e tenho visto a necessidade que eu tenho de estar mais aproximado dEle. E a gente percebe, irmãos, não é só comigo, provavelmente com muitas outras pessoas que já conhecem o Senhor, que já têm uma experiência com o Senhor, mas vivemos uma religiosidade, e que às vezes o dia a dia, a nossa rotina da nossa vida, não permite que nós tenhamos uma aproximação maior com o Senhor, uma comunhão maior com Ele. E muitas das vezes nós nos contentamos em sermos religiosos. Eu confesso para os irmãos que, por muito tempo, eu também tenho vivido dessa maneira. Eu tenho mais de 40 anos que eu me converti. Bom, eu descobri a minha idade para ver, elas têm até mais do que isso, acho que quase 50. E nós temos esse hábito, é muito bom estar aqui na casa do Senhor. Domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira. Mas, às vezes, a rotina do dia a dia, as distrações que temos durante a semana, impede que nós tenhamos uma aproximação maior com o Senhor. E você, consultando a palavra de Deus, você percebe que Deus tem mais para nós. Deus, desde o início, quando criou o homem, o objetivo do Senhor era relacionamento. Ele não salvou o homem só para dar salvação. Ele quer se relacionar conosco. Desde o começo, quando Ele criou o homem lá, Ele ia todos os dias conversar com Adão e Eva. Olha que privilégio. A gente lê isso na Bíblia tantas vezes que nem percebe a profundidade que é isso. O Senhor ia pessoalmente. Ele queria ter essa comunhão, esse relacionamento íntimo com o homem. E desde o momento que o homem pecou, ele poderia ter chegado perto de Adão e falar: Adão, o que é isso? O que você fez? Por que você fez isso? Ele não perguntou o que o Adão fez, por que fez. Ele perguntou: onde você está, Adão? Ele perguntou onde, ele estava preocupado com o que ele fez, sabia que o que ele fez ia mudar toda a história da humanidade. Mas ele queria saber: Adão, onde você está? Ele percebeu: eu perdi você se afastou de mim. E é interessante a gente olhando a palavra de Deus, irmãos, que a gente vai ver isso o tempo todo. Jesus falando do relacionamento com o Pai, com o Filho. O livro de João é uma bênção tão grande que você vê o tempo todo Jesus se relacionando e mostrando a necessidade que nós temos de relacionarmos com Ele e com Deus. Ele fala que Ele é a videira, nós somos os ramos, e que nós temos que estar ligados a Ele o tempo todo. Então, a minha intenção hoje, irmãos, é falar sobre a direção do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo.
A princípio, eu quero ler só um versículo, nós vamos ler mais depois, Romanos 8, 14, diz assim, nós vamos voltar depois nesse livro. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Em outras palavras, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quando nós nos convertemos, irmãos, nós sabemos que o Espírito Santo passou a habitar em nós. E parece que às vezes nós perdemos essa percepção de quem é o Espírito Santo e que ele habita em nós. O Espírito Santo não é uma influência que nós sentimos. É a terceira pessoa da Trindade. É o Espírito da verdade. Jesus, lá em João 14,6, falou assim, eu rogarei ao Pai e pedirei um outro Consolador, um Conselheiro, para que fique com vocês para sempre, todos os dias, até a consumação dos séculos. O outro texto diz isso. Então, considerando que o Espírito Santo é uma pessoa, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele tem personalidade, ele tem vontade, ele tem emoções. O texto diz que ele chega a sentir ciúme de nós. E aí, irmãos, eu tenho pensado muito nisso. Ele habita dentro de mim. Eu aceitei Jesus, quando você aceita Jesus, ele passa a habitar na sua vida. E é o próprio Deus, é a terceira pessoa da Trindade. É Deus Pai, é Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus Pai, na pessoa do Criador de todas as coisas. O Deus Espírito Santo, o Deus Filho, na pessoa do Redentor da humanidade. E o Deus Espírito Santo, que habita em nós. E aí nós perguntamos, poxa vida, esse Deus que nós adoramos, que nós clamamos, que nós confiamos, a quem nós entregamos a nossa vida, deixou o próprio Espírito dele habitando em nós, em mim e em você. Irmãos, e quantas vezes nós negligenciamos a direção do Espírito Santo? Se Deus quer manter esse relacionamento conosco, é através do Espírito Santo que Ele vai falar conosco. O homem é composto de corpo, alma e espírito. O corpo, sem o espírito, é morto. É o espírito que habita em nós, que nos faz mover, falar. Quando Deus tira o espírito, o corpo morre. A alma é na eternidade, para viver a eternidade, criada para viver para sempre, longe de Deus ou afastado de Deus. E a escolha é nossa. Escolhemos isso em vida. Então, o Espírito Santo é chamado o Espírito da verdade. João fala que o mundo não pode conhecer, porque não conhece, não vê, por isso não conhece. E talvez seja esse o grande motivo nosso, queremos ver alguma coisa, queremos sentir, os nossos olhos têm que ver, como Tomé, né? Se eu não ver, não tocar, eu não sei que é o Senhor. Lá em João 15:11, fala assim, essas coisas, quando João falando disso, desse relacionamento de um pai com o filho, em João 15:11, fala assim, essas coisas eu vos escrevi para que o vosso gozo, que a vossa alegria seja completa. Irmãos, muitos de nós temos vivido dificuldades, às vezes até achando que falta alguma coisa na nossa vida ainda, falta algo mais, porque vemos na igreja todo domingo, e eu fico pensando às vezes, uma vez eu comentei com o pastor isso, o pastor deve ficar triste às vezes com as suas ovelhas, porque todo domingo ele vem, prega muitas coisas, e parece que no domingo seguinte já aquilo se passou, prega de novo, e às vezes nós como ovelhas, como pessoas também que aceitamos Jesus, que conhecemos a palavra, mas fazemos tudo de novo. A gente olha lá o povo do deserto, como é que esse povo pôde fazer isso? O Senhor fez sinais, prodígios, maravilha na vida do povo, e o povo abandonava Deus. Se você vê a história do povo judeu, lá o livro de Reis, Crônicas, todas as vezes que o rei chegava, que na verdade era junto, né, a parte religiosa e governamental, quando o rei era do Senhor, tinha um coração temente ao Senhor, o povo adorava a Deus, o povo caminhava bem, mudava o rei, dali a pouco vinha outro rei, e a Bíblia diz que ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor. E aí você fica se perguntando, poxa, como é que pode alguém
saber viver tantas experiências e depois se afastar, começar a adorar outros deuses. Nós não for aqui. Voltou. Não é o nosso caso de hoje, não temos outros deuses, pelo menos físicos. Mas quantas coisas nos distraem e nos afastam do propósito de Deus. E é interessante, irmãos, que Deus, Ele quer nos conduzir, mas não à força. Ele quer a nossa submissão a Ele. Ele quer que sejamos obedientes a Ele. Ele nos deu o livre-arbítrio e esse Ele não tira de nós. Ele permite que você tome a sua decisão. Ele quer o melhor para nós. Ele quer que caminhemos num caminho que agrada a Ele, mas que seja bom para nós. Mas muitas das vezes nós rejeitamos esse caminho. Tomamos decisões para a nossa própria vontade, decidimos as coisas às vezes sem saber se é a vontade de Deus. E eu creio que muitas das vezes o Espírito Santo quer nos orientar, quer falar conosco, e você ignora. E você pode falar assim, o Espírito Santo nunca falou comigo. Eu creio que não. Não é bem assim, eu creio que fala sim. Mas muitas das vezes nós que não damos ouvido ao Espírito Santo. E se a Bíblia fala, se afirma que o Senhor falou assim, vou preparar lugar, mas não vou deixar vocês órfãos. Vou mandar o Consolador. E mandou o Espírito Santo. E se Ele habita em nós, o Espírito Santo, por que nós não damos ouvidos ao Espírito Santo? Por que nós não temos um relacionamento com Ele? Porque Ele quer fazer isso. Ele quer falar conosco através do seu Santo Espírito. Ele quer nos conduzir no caminho do bem. Jeremias falou que o que o Senhor tem para nós é um caminho muito melhor, que os planos dele são maiores do que os nossos, os pensamentos são maiores do que os nossos. Os caminhos que eu tenho para vós é caminho de bem, de paz. Mas nós, às vezes, nos contentamos, amados irmãos, em sermos religiosos, cumpridores de algumas coisas. E se formos olhar para a história, o judaísmo era a religião mais cautelosa, mais severa que tinha na época. Eles cumpriam rigorosamente a lei, mas eram tão rigorosos que Jesus chegou e eles não aceitaram o Senhor, crucificaram, rejeitaram, porque queriam ver esse Filho de Deus, vindo de Nazaré, chegou humilde, não tinha onde morar, provavelmente, como podemos ver aqui, andava empoeirado, sujo, não tinha onde reclinar na cabeça. Esse vai ser o rei que vai libertar Israel? Esperava alguém com pompa, poderoso, num cavalo branco, cheio de armas, de exército para dominar, tirar o povo da opressão de Israel. Então nós olhamos, queremos ver as coisas e queremos analisar as coisas da nossa maneira humana e falha e incapacitada de analisar as coisas. Nós somos muito limitados. Nós dependemos totalmente da ação de Deus, da direção de Deus. E se nós olharmos, irmãos, para os exemplos bíblicos, o próprio Jesus cumpriu o seu ministério na dependência do Espírito. Quando ele foi lá se batizar por João Batista, o texto fala que ele, voltando do Jordão, foi guiado pelo Espírito para o deserto. E lá ele ficou 40 dias sendo tentado. O próprio Jesus, lá no Getsêmani, momentos antes de ser preso, ele orou ao Pai, Senhor, na dependência disso, o Espírito levou para lá e dizendo, olha, se for possível, passe de mim esse cálice, essa situação, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Então ele dá um exemplo de submissão, de dependência, ele mesmo sendo o próprio Deus. Os discípulos também, o tempo todo você vê a ação dos discípulos. Se você vê Pedro, por exemplo, Pedro negou Jesus 3 vezes seguidas numa mesma noite, em pouco tempo, mas depois que o Espírito, que ele recebeu o Espírito lá em Pentecostes, que o Espírito desceu sobre eles, e o Senhor falou assim, agora vocês vão e pregam o Evangelho, aqui, lá e em todo lugar. Pedro fez sinais, prodígios em todo lugar, não só ele, mas todos os outros discípulos. Pedro chegou ao ponto de as pessoas colocarem
no lugar que ele ia passar, para só a sombra dele curar as pessoas. E Pedro era mais que alguém de nós, era tão falho quanto eu e você, mas na direção do Espírito Santo, pode fazer muito mais. Então, irmãos, olhando tudo isso, eu vejo que nós podemos viver mais de Deus. E um grande exemplo, foi falado aqui já 2 vezes, Davi. Eu fico perguntando às vezes, Davi. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Será que Davi não cometia pecado? Nós vimos tantos pecados de Davi, e a Bíblia não esconde. Davi matou, Davi assassinou, Davi adulterou. Mas Davi tinha um coração, e Deus sonda os corações, e sabe muito bem nisso. Ele se arrependia, ele clamava ao Senhor, e o Senhor sabia a sinceridade dele. A gente tem o costume de falar muitas vezes, que a intenção, vale a intenção. Intenção não adianta, porque isso, aquilo. Irmãos, Deus conhecia o coração de Davi. Quando ele pecava, ele ficava triste, ele tinha um coração contrito, ele se arrependia, ele voltava para o Senhor e pedia que o Senhor restaurasse ele. Ele chegou ao ponto de dizer assim: tudo que eu quero é morar para sempre na casa do Senhor e viver as delícias que Ele tem. Eu creio que esse coração arrependido, falho sim, como nós, mas que reconhecia que dependia do Senhor para tudo. E aí a gente entende depois como é que Paulo fala: aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu não quero, isso eu pratico. Davi não conhecia, não tinha esse entendimento, mas ele sentia exatamente isso. Ele não queria fazer, mas ele fazia, ele cometeu os erros sim, mas ele voltava para o Senhor arrependido de coração. E nós sabemos que aquele que quer servir ao Senhor, que o buscar de todo o coração, de todo o seu entendimento, esse vai ter o Senhor. Por isso devemos fazer isso, buscá-lo com o nosso entendimento, com todas as nossas forças. E aí eu mesmo me pergunto, eu tenho buscado o Senhor com todas as minhas forças, de todo o meu entendimento? Eu confesso aos irmãos que muitas das vezes eu também deixo a desejar, e eu sinto que eu posso fazer mais, Davi foi chamado segundo o coração de Deus, mesmo com as suas limitações, mesmo com todos os defeitos que nós sabemos que ele praticou. Mas eu quero ler um texto com vocês aqui, para a gente meditar um pouco mais nisso, em Romanos mesmo, no livro que nós vemos, Romanos capítulo 8, eu vou ler alguns versículos, que começa no versículo 5, eu vou ler aqui, que essa versão aqui é a nova versão internacional, está melhor que a minha bem mais, um pouco diferente, mais antiga. Diz assim, o versículo 5 de Romanos 8, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o Espírito, para que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus. Entretanto, versículo 9, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. O versículo 13 diz o seguinte: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 15, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica ao nosso Espírito
que somos filhos de Deus. E é através do nosso espírito que o Espírito Santo fala. A Bíblia fala que nós não sabemos nem como orar. É o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, para revelar a necessidade que nós temos para o Pai. E nós dependemos exatamente dessa interação com o Espírito Santo. O Salmo 32, irmãos, o versículo de 8 a 10, que eu falou muito ao meu coração quando eu estudei isso também, quando eu vi a respeito disso aqui, e vou ler para os irmãos, Salmo 32, de 8 a 10. Olha o que diz: eu o instruirei e ensinarei no caminho que você deve agir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Do contrário, não se obedecerão. Aí ele fala ao contrário do ímpio. Muitas são as dores do ímpio, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Irmãos, ele está dizendo que vai preparar um caminho para nós. Não só preparar um caminho, mas vai nos ensinar e nos conduzir nesse caminho. Os discípulos perguntando a Jesus qual era o caminho certo a seguir, ele apontou para si mesmo e disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não é um caminho, um único caminho. E o caminho que o Senhor tem para nós é um caminho de paz, um caminho de bênção, um caminho bom, um caminho que agrada a Ele. E Ele não quer só conduzir um caminho conduz a algo, um caminho conduz a um objetivo, a um alvo. E o alvo que nós temos na vida cristã é esse, é caminhar até o dia que o Senhor permitir e viver com Ele na eternidade. Mas é o próprio Espírito que vai nos capacitar, vai nos orientar, vai nos conduzir nesse caminho. Mas Ele não invade a nossa privacidade, não invade a nossa vontade. Ele quer que sejamos submissos, Ele quer que sejamos. Se você quiser, lá o texto diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir, abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. Deus não invade a nossa privacidade, Ele nos deu o livre-arbítrio e Ele não tira isso. Deus não é o homem que volta atrás na sua palavra. Ele quer que tenhamos essa dependência dEle, que reconheçamos essa limitação que nós temos, porque os nossos olhos são falhos, nossa vontade nos engana. Ele diz que o nosso coração é malvado, é perverso, e às vezes você sente coisas e você fala assim: isso não pode ser, e às vezes você te engana com isso. E quantas vezes nós erramos por negligenciarmos essa direção? Quantas vezes, irmãos, você faz uma coisa na casa, com a família, com alguma pessoa, você fala uma coisa e de repente você, mandei mal, errei. É como se o Espírito Santo tivesse, fulano, você errou. E às vezes, muitas vezes você não volta para pedir perdão, para reconhecer que errou, porque você fica quieto, acomoda. É o Espírito Santo falando com você. Alguém fala assim: mas se for o diabo não vai querer em você fazer coisa boa? Aí eu entendi, realmente, uma coisa que podemos fazer é provar. Deus fazer prova de mim. E quando você sente alguma coisa, você botar a prova. Espera aí, eu estou sentindo vontade de fazer alguma coisa. Será que é o Espírito Santo? Se for uma coisa boa, não pode ser o diabo. O diabo não vai estar te incentivando a fazer uma coisa boa. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então, às vezes, o Espírito Santo está te tocando a fazer alguma coisa, tomar uma decisão, quer te levar a algo, a um caminho melhor, a algo que é melhor para você, uma decisão boa, que agrada a Deus, que vai ser bom para você, e às vezes você negligencia isso, porque você não consegue ver. E às vezes você acaba ficando na dúvida, ficando quieto, e o tempo vai passando. E às vezes deixamos de experimentar algo mais do Senhor. Esse que é o ponto que eu tenho percebido. Nós somos filhos do Senhor. O Espírito Santo habita em nós. É o próprio Deus habita em nós, querendo nos conduzir, nos mostrar um caminho de paz, um caminho próspero, um caminho. Isso, quando fala-se próspero, irmãos, não é de ter as coisas, não.
essa paz com Deus, essa alegria que o Espírito Santo nos dá, que Ele pode nos dar, independente de circunstâncias, se você tem ou não dinheiro, se você tem ou não bens, se você está ou não com saúde, você pode experimentar isso do Senhor. É porque é isso que Ele quer, porque tudo aqui é passageiro. Vamos partir um dia com Ele, vamos viver na eternidade com Ele, onde não tem choro, lamentação, tristeza, nada de ruim, doença, nada. Mas aqui vamos passar por isso, por aflições. Mas o Senhor, quando fala que quer nos mostrar esse caminho, Ele quer nos ajudar a caminhar num caminho melhor, um caminho de paz, um caminho que você sinta bem com Ele, porque você vai estar próximo dEle. Então, irmãos, como é que podemos entender isso melhor? Tá, eu já entendi. Eu preciso viver na dependência do Espírito Santo. Eu preciso ter mais comunhão com o Senhor. Eu preciso ouvir mais o Espírito Santo falar comigo. Mas como é que nós podemos fazer isso? Primeira coisa, através da palavra. A palavra é o principal caminho. Em 1 Coríntios 2, versículos 9 e 10, vou ler com os irmãos aqui, 1 Coríntios, capítulo 2, o 9 e o 10, de 9 a 14, diz assim, ó: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente humana imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele habita? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Às vezes queremos entender as coisas que são espirituais, nossa maneira de ver, limitada, humana. Queremos viver o que estamos vendo, ou sentindo, ou palpando, apalpando, e não é assim que as coisas funcionam com Deus. E eu creio que por causa dessas dificuldades, muitas das vezes deixamos de experimentar uma comunhão muito maior com o Senhor. Nós falamos muito nisso. Mas na prática, então, irmãos, como podemos viver essa vida de mais intimidade com Deus? Como possamos, então, ter essa interação com o Espírito Santo? Eu li um testemunho de um pastor que eu achei muito interessante. Eu acho que isso não vai acontecer aqui. Não acontece aqui. Mas eu achei muito interessante, e aquilo, por muito tempo também, eu pensei dessa maneira, e mesmo não pensando depois, também não conseguia atingir a profundidade disso, desse sentido. A pessoa disse que ele queria buscar muito a Deus, queria aproximar mais de Deus, e ele não entendia como é que funcionava isso. Ele via as pessoas dizer assim, o Senhor me falou, e nós ouvimos muito isso, né? Até aquilo que eu também não gosto, o Senhor mandou te dar esse recado, mandou falar isso. Eu falo assim, poxa vida, eu falo com o Senhor todo dia, não falou nada comigo, né? Eu estou buscando, estou perguntando, usou intermediário, tudo bem, não estou criticando quem faz. Mas aí nós ouvimos assim, o Senhor falou isso comigo, o Senhor me direcionou, o Senhor me mostrou. Aí ele falava assim, não é possível, como é que fala isso? Como é que acontece isso? Aí ele falou que chegou para uma pessoa que era muito consagrado, vivia na dependência do Espírito Santo, e começou a questioná-lo. Como é que é isso? Quando Deus fala com você, está sempre falando, Deus falou comigo, Deus me levou, Deus isso, Deus aquilo. Como é que Deus fala com você? É voz de homem? É voz de mulher? Como é que é? É sempre a mesma voz? E começou a enchê-lo de perguntas. Aí eu achei isso muito interessante. Aí ele começou aquela ansiedade, perguntando, e o cara rindo dele. O pastor rindo dele. Aí ele falou assim, fulano, para. Você está espiritualizando muitas coisas. Não é nada disso.
eu vou te ajudar. Perguntou a ele, você tem certeza da salvação? Eu falei assim, tenho. Você, como é que você tem? Ah, eu tenho. Mas espera aí, você ouviu uma voz te falando que você estava salvo? Não. Você viu o céu? Não, não vi o céu, não. Mas então Jesus apareceu para você lá com um documento, ó, está aqui o livro da vida, autenticado, seu nome está aqui, quando chega lá você mostra, você vai entrar? Não. Você viu uma voz, uma trombeta falando com você, um anjo apareceu? Não. Como é que você tem certeza? Eu falei assim, eu tenho certeza. Não sei nada do que você está falando, mas que eu sei, eu sei. Irmãos, isso não acontece com a gente? Eu sei que a grande maioria, talvez a totalidade, é que tem a certeza da salvação. E você não ouviu uma voz falando com você. Não apareceu uma voz de arcanjo, Jesus não apareceu pessoalmente, você não ouviu uma voz audível falando com você, mas você tem a certeza. Você tem uma convicção. É o Espírito Santo que testifica o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Aí ele falou assim, veja bem, se no ponto mais crucial da vida do cristão, que é a conversão, que o Espírito te convence que você é pecador, que você tem que se arrepender dos pecados, que você precisa aceitar Jesus como seu Salvador, você tem essa convicção interna, forte, e que você tem certeza disso, como é que no demais aspecto da vida cristã, você não crê? Você acha que tem que ser uma voz audível? Tem que ser um som assim, você tem que ouvir aqui, e não é assim que funciona. É uma convicção interior que você tem no seu próprio espírito, que testifica, que confirma para você. E nós não vivemos isso, irmãos. Na conversão nós experimentamos isso. E depois parece que nós não levamos muito a sério esse tipo de coisa. Quantas oportunidades nós perdemos de ter uma comunhão maior com Deus. Ele quis nos mostrar, quis nos conduzir, mas a gente fica naquela situação, será que é o Senhor? Aí que eu falei do fato de você, faz prova, vai para a eliminatória. O mal faria isso comigo? Me incitaria a fazer alguma coisa, se for uma coisa boa? Não. E se eu fizer, não foi a vontade de Deus, eu fiz alguma coisa, foi boa, não prejudicou em nada. Então, muitas das coisas você tem que fazer exatamente isso, você tem que ir testar, porque é fundamental isso, irmão. Isso nós podemos experimentar toda a nossa vida. Mas muitos de nós deixamos de viver muito mais intensamente as coisas de Deus, porque queremos algo extraordinário, queremos algo diferente que nós temos que ver ou temos que ouvir fisicamente, sendo que nós não temos como fazer isso. A Bíblia fala que nós vivemos pela fé, nós não vivemos de vista, não temos como viver de vista. A maneira de Deus falar, essa pessoa explicou para ele, fulano, é simples, a maioria das vezes que Deus fala comigo, é de maneira simples, Ele fala no meu interior, é como se fosse, mas não é um sentimento, mas é como se fosse, eu sei que Ele está falando comigo, eu tenho convicção disso, que é o Senhor, eu não preciso ouvir a voz aqui. Aí ele falou assim, então faz sentido, porque eu tenho essa certeza, só não consigo ver, ninguém falou comigo alguma voz audível, mas eu tenho essa certeza. Então, irmãos, ele disse o seguinte, olha, Deus fala de maneira simples, o resultado disso, a sua interação com Ele, pode trazer até um resultado extraordinário, mas a maneira que Ele fala conosco, é de maneira simples, você só tem que ser sensível ao seguinte, o Senhor está falando comigo, eu estou sentindo vontade de fazer isso, é uma coisa boa, aí você fica quieto, será que é o Espírito Santo mesmo? Então, eu creio que dessa maneira, nós podemos vivenciar uma vida mais íntima com o Senhor. E muitas das vezes, irmãos, eu creio que todos nós mistificamos demais a vida cristã. Mistificamos demais a direção do Espírito Santo e dessa maneira nós somos impedidos de gozarmos mais das belezas de Deus, da comunhão com o Senhor. E tudo que Ele quer é isso, é comunhão. Ele quer dependência. Ele não invade a nossa privacidade. Ele quer fazer, Ele quer nos dirigir, Ele tem um caminho bom para nós, um caminho agradável, um caminho que nos abençoa, um caminho que agrada a Ele, mas Ele espera a nossa rendição, a nossa submissão. Ele quer que nós digamos para Ele, Senhor, eu quero.
E a gente percebe isso, irmão, na vida cristã, que Deus só faz na nossa vida aquilo que nós não podemos fazer. Eu sempre dou um exemplo disso, devo ter falado isso aqui 1 milhão de vezes. Os milagres que Jesus fazia, quando, por exemplo, um tipo que eu gosto sempre de falar, quando ele chegou lá para tirar Lázaro, já morto há 4 dias, aquela pedra gigante que tampava o túmulo lá, ele podia simplesmente fazer assim, ó, tirava a pedra. Mas ele quer a participação do homem, aquilo que o homem pode fazer, ele não faz. Ele falou, vai lá, tira a pedra. Ele podia fazer simplesmente, só olhar, a pedra, puf, saía. Mas ele quer a ação do homem junto. Ele quer interagir, ele não quer controlar você. O versículo que nós lemos do Salmo aqui, ele fala muito bem isso, você não tem que ser como um cavalo e a mula, que precisa de um freio para controlar. Você não tem que ser assim, eu não quero que você seja assim. Eu quero te ajudar, eu quero te aconselhar, eu quero te conduzir para um caminho melhor, mas você tem que querer, você tem que ceder, você tem que demonstrar que quer. Aí ele atua na sua vida. Então, irmãos, eu percebi o seguinte, e sabe qual é o grande problema? Que nós, às vezes, deixamos de sermos conduzidos pelo Espírito Santo, deixamos de experimentar mais do Senhor, porque nós queremos entender primeiro, para depois obedecer. Eu acho que esse é o grande problema. Queremos entender. E muitas das coisas do Senhor são mistérios espirituais. A ação de Deus na nossa vida é espiritual. O fato de você ter um Deus habitando dentro de você, que te convence da verdade. Quantas vezes nós falhamos porque não sabemos qual é a verdade, qual é a justiça, qual é justo, qual é injusto, porque não temos o discernimento de Deus. E esse Deus quer nos ensinar, quer nos orientar, habita dentro de você, mas está neutralizado, porque não permitimos que Ele nos oriente, que Ele fale conosco. Não damos oportunidade para que Ele fale. E nós não precisamos entender, irmãos, a maioria das vezes. Aliás, todas as vezes. Temos só que crer e obedecer. Se formos agir com Deus, que temos que entender primeiro, nem a salvação nós vamos entender. Como é que pode? Alguém morreu por mim, não me conhece, pecador. Ele é puro, era santo, morreu pelo pecador, pelo todos os homens. Por que Deus me ama tanto se eu não mereço, se eu falho, se eu sou imperfeito, se eu não sou rigorosamente fiel a Deus em tudo, e Ele me ama, Ele não abre mão de mim. Isso é um amor que nos constrange. Mas nós deixamos de ver porque queremos crer. Queremos ver primeiro, para depois crer. E essa interação, irmãos, eu vejo que a Bíblia que nos ensina, não é para você ter um lugar específico. Num culto de avivamento, o Senhor falou e eu percebi. Tá? Não, é em todos os momentos da nossa vida, no nosso dia a dia, nossa casa, nosso trabalho, andando na rua. O que quer que você faça, você pode estar voltado, pronto para ouvir do Senhor, o que Ele quer fazer da nossa vida, como Ele quer nos conduzir. E se assim fizermos, Ele vai nos conduzir, vai nos mostrar o caminho melhor. E outra coisa importante que eu também percebi, quando eu falei que as pessoas veem os outros falando, Deus falou comigo, isso não é exclusividade de algumas pessoas. Isso é para todos aquele que crê, para todos os filhos de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe aquele camarada que era muito bom lá, Ele não escolheu 12 pessoas da melhor espécie para poder divulgar a palavra dele para toda a humanidade. Escolheu pessoas rudes, incultas, sem preparo, mas Ele olhou e falou assim, esse tem um coração que vai me obedecer, esse tem um coração, tem determinação, que vai ser fiel. E assim, a palavra chegou até nós hoje, na dependência do Espírito Santo. Então, não é uma obra literal a ação do Espírito Santo na nossa vida. Deus quer interagir conosco. No momento que você mostra a sua fé, que você interage, Ele dá o segundo passo. E a fé é isso. Se vivemos de fé e não de vista, temos que confiar. Eu não estou vendo onde eu vou pisar, mas eu vou dar um passo de fé. E Ele vai colocar o chão na minha frente. É mais ou menos como se fosse isso. Quando você toma uma decisão, Deus reage no próximo passo. E nós nunca vamos alcançar grandes coisas
na nossa vida, se não valorizarmos aquelas coisas pequenas, do dia a dia, uma decisão simples, um arrependimento que você entendeu que tem que cometer, que tem que fazer, porque falou uma palavra indevida, que tomou uma decisão errada, que ofendeu uma pessoa, e a gente passa por isso todo dia. Quando você menos se espera, você, poxa, errei. E aí você se arrepende, pede perdão, e aí o Senhor está pronto a te ajudar. Então, irmãos, essa atuação do Espírito Santo não é uma ação unilateral do Senhor. Ele não impõe nada a você. Depende da nossa submissão, da nossa interação com Ele. E Ele sabe o melhor caminho para nós. Ele quer nos levar a sempre ter uma escolha. Escolher o melhor caminho. Aí sim, podemos viver de uma maneira muito melhor com Ele. Ele não impõe nada para nós. Ele espera a nossa rendição e a nossa vontade. E isso temos que viver, irmãos, não é só na palavra, só orando, Senhor, faça isso, eu faço aquilo, eu faço isso, mas sim numa atitude. Muitas vezes ficamos também só nas palavras, só na oração, só no diálogo, mas na hora de colocar em ação, nós não temos isso. Então eu confesso para os irmãos, eu quero isso, irmãos, e eu tenho buscado mais. Eu sinto que eu posso melhorar, que eu posso buscar mais do Senhor, que eu posso viver mais com o Senhor, que eu posso ser mais submisso à vontade do Espírito Santo que habita em mim, e que eu também, muitas das vezes, negligencio essa liderança. Eu quero mais do Senhor. E eu quero encorajar você a buscar também mais um relacionamento com o Senhor. As coisas boas que a gente vive, a palavra de Deus nos ensina que a gente deve compartilhar com os outros. E eu quero estou compartilhando essa palavra com os irmãos hoje. Que eu quero também desafiar você, eu quero encorajar você a ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. E eu creio que todos nós podemos fazer isso, na medida que nós reconheçamos que Ele está pronto a nos ajudar. Então eu quero deixar essa mensagem que o Senhor possa completar no coração de cada um, e que o Espírito Santo venha nos abençoar, nos orientar, nos conduzir, nos mostrar essa possibilidade maravilhosa que temos, de sermos dirigidos por Ele, num caminho melhor que agrada a Deus. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar então. Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Nosso Deus, nosso amado Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por esse privilégio de falar da Tua palavra, Senhor. Mas não queremos sair dessa noite, ó Pai, da maneira que entramos, mas que o Teu Santo Espírito, que habita em nós, que está presente, possa nos conduzir, possa nos mostrar, possa nos ensinar essa dependência, essa interação com o Senhor, para que o Senhor possa nos conduzir no caminho que Te agrada. Possa nos dar sempre sabedoria e discernimento dos altos céus, através do Espírito Santo que habita em mim, possa nos conduzir, nos mostrar aquilo que é melhor para nós, e aquilo que agrada o Teu coração. Portanto, eu Te peço, ó Pai, em nome de Jesus e para a glória do Teu nome, que o Senhor possa abençoar cada filho Teu que aqui está, cada vida que aqui está, para que tenhamos esse discernimento, e possamos ser submissos, e rendermos a nossa vontade, à Tua direção, para que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas. É o que eu Te peço, agradecido por tudo, e em nome e por amor de Jesus, por quem oramos. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós temos um louvor agora, irmão, não sei se temos. Pode ser um louvor? Mas eu acho que podemos fazer uma coisa antes. Os nossos aniversariantes, é isso? Pastor, você já está acostumado com o negócio, a gente esquece, né? Eu queria chamar aqui na frente, irmãos, aqueles que estão fazendo aniversário de nascimento, de casamento, para orarmos juntos. Vamos, aqui, um casal ali. Alguém está comemorando de hoje até o próximo sábado, não é isso? Aniversário de casamento? Ó, Deus abençoe. 3 anos? Puxa vida. Passei muito tempo desse tempo, hein? 46. Que bom, é bênção, irmão. Deus abençoe os irmãos.
Da sua filha? Olha, muito bem. Tem mais alguém, irmãos? Irmão Santo, o pastor Assis faz uma coisa que eu acho muito interessante também, já é costume da nossa igreja, chamar aqui na frente os irmãos que vêm pedindo uma bênção ao Senhor e que chegou essa bênção. Então, motivo de agradecimento ao Senhor por uma bênção recebida. Tem alguém aqui que quer se colocar diante de Deus agradecendo uma bênção recebida? Vem aqui à frente também. Motivo de agradecer a Deus, porque pedimos, Ele atende, então vamos agradecê-lo por isso, né? Muito bem. E também ele faz, que eu acho muito legal, alguém que tem um pedido, que tem uma demanda, que está numa luta e quer colocar isso diante de Deus. Também eu chamo que vem aqui à frente para colocar isso diante do Senhor, para que possamos orar, para que Deus possa vir ao nosso socorro, ao nosso encontro também. Eu vou pedir, eu nem vou orar agora não, vou pedir o irmão Juan para vir aqui à frente e colocar diante do Senhor esses 3 motivos, né? Um de agradecimento pela vida dos irmãos que estão fazendo aniversário, de casamento, irmão Augusto com a filha dele, o casal que está completando 3 anos de matrimônio. Agradecer a Deus pela oração respondida, né, dos irmãos que estão aqui para agradecer, e as demandas dos irmãos que estão precisando também de um toque especial do Senhor. Por favor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, pela noite de hoje, por esse momento, Deus, que separamos para cultuarmos ao Senhor como comunidade, Pai, como corpo. Agradecemos ao Senhor pela palavra que o Agenor trouxe aqui para nós, Pai. E neste momento, Deus, queremos apresentar em oração ao Senhor a vida de tantos irmãos que aqui à frente estão, Pai. Tantos motivos diferentes aqui apresentados, Pai, motivos de alegria, de comemoração, como aniversário de casamento, Pai, de alegria pelo aniversário natalício também da filha do Augusto, Pai, e motivos de gratidão, Pai, por pedidos que foram apresentados ao Senhor já há bastante tempo e que nessa semana os irmãos podem aqui trazer a sua gratidão ao Senhor por ter sido bondoso conosco, meu Pai. Muito obrigado por isso, meu Pai. Nós não conhecemos o detalhe de cada um dos que aqui estão gratos, mas sabemos, Deus, que algo os incomodava, algo estava trazendo anseios em seus corações, e o Senhor foi bondoso, misericordioso, e trouxe vitória para esses irmãos, meu Pai. Muito obrigado por isso, meu Pai. E até mesmo, Deus, inspirados por essas vitórias que foram aqui demonstradas nessa noite, nós também queremos colocar a vida dos outros irmãos que aqui estão com o coração sedento, pedindo, clamando por algo do Senhor, meu Pai. Também não sabemos os detalhes, Pai, de cada um que aqui está e daqueles que não vieram aqui, mas estão no banco, cientes de que necessitam da Tua intervenção, meu Pai. Mas uma coisa nós sabemos, meu Pai, o Senhor nos chama a pedir ao Senhor, meu Pai. O Senhor diz, batei e a porta se abrirá. Por isso, Deus, se temos que apresentar a alguém as nossas necessidades, é ao Senhor, meu Pai. Então eu coloco neste momento a vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Que o Senhor possa, Deus, colocar a Tua boa mão sobre as suas vidas, que ao longo dessa semana eles se lembrem deste momento que aqui estão e falem, o Senhor foi bondoso comigo, Pai. Deus, e é claro que tudo isso que colocamos debaixo da Tua vontade, meu Pai. Por mais que tenhamos desejos, necessidades, pedidos, confiamos na Tua soberania, Pai. E Deus, se essa for a Tua vontade, que assim o Senhor faça na vida dos irmãos, mas que acima de todas as coisas nós continuemos a Te adorar, a Te louvar e a cantar que o Senhor é fiel em todas as circunstâncias, Pai. Muito obrigado por tudo, pela vida de cada um dos irmãos aqui apresentados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ter mais um louvor, irmãos. Depois do louvor, em oração silenciosa, vamos estar assim encerrando o nosso culto. Que os irmãos tenham uma semana, um restante de noite, uma semana abençoada na presença do Senhor e que faça sempre mostrar o caminho dele na direção de cada um de nós.